Buongiorno a todas, a todos. Vou espalhar para todo mundo que eu sou sua amiga agora. É bom mesmo, né? Porque vai ver, isso ajuda a proteger. E eu estava falando ontem, é claro que nessas horas a gente tenta brincar com a situação até para poder, chamar a atenção através do humor, né? Mas o assunto é muito sério, né? O assunto é muito sério porque o governo, na minha opinião, não deixou vazar essa lista à toa, né? O governo não gastou 2.700.000 reais para aquilo ali que foi divulgado, né? Aqui a lista que foi divulgada é uma lista que tem 50 nomes, um pedaço do Wikipedia de cada um, e uma recomendação absolutamente, assim, esdrúxula. No meu caso, por exemplo, tem o primeiro parágrafo do meu Wikipedia, diz que os temas sensíveis, né, que o governo deve ficar atento comigo, porque eu sou contra a reforma da Previdência, que eu falei que o Guedes propunha R$200 como auxílio emergencial e que a sugestão, a recomendação era que o governo me enviasse relatórios do Ministério da Economia e me chamasse para fazer debate. Isso foi em maio, né? É claro que ninguém me chamou para fazer debate nenhum, é claro que ninguém me mandou nenhum relatório, né? É claro que o que incomoda o governo não é o fato de eu ter falado que o Guedes ofereceu R$200, isso foi o Guedes que falou. Então a gente chega a duas conclusões, né? A primeira é que essa lista ela é uma senha, né? Vamos lembrar que a gente está falando de um governo extremamente autoritário, a gente está falando de um governo que tem seguidores que fazem posts na internet com fotos de templários, que se juntam com tochas, né? Que admiram grupos de supremacia branca, grupos neonazistas, neofascistas. E quando você chega para um grupo desses, que são de pessoas doentes mesmo, né? Pessoas que vivem problemas mentais, né? E chega para essas pessoas que acreditam que estão numa luta do bem contra o mal, né? Que estão numa luta de uma nação que deve ser uma nação suprema, que deve ter uma raça superior, e chama um grupo de detrator. A palavra detrator quer dizer traidor da pátria. Não é um termo como críticos, não é um termo contra visões negativas, não é à toa esse termo, é uma senha que coloca todos nós em risco, né? Todos nós em risco, porque detrator você elimina, né? Então, isso que foi feito foi extremamente sério, é algo que coloca em risco a mim, a toda a minha família, todas as pessoas que estão ali, a família de todos que estão ali, e os R$2.700.000, novamente, não foi para isso. Com certeza a gente está sendo monitorado, enfim, minhas ligações estão sendo monitoradas, meus aplicativos estão sendo monitorados, minha conta está sendo monitorada. Eu não duvido nada que comece agora uma campanha de intimidação via todos os meios que a máquina tem para te intimidar, né? E os contatos que a máquina tem com empresas, com grupos, etc., para poder te intimidar, seja, enfim, na sua vida financeira, na sua vida empresarial, nas suas iniciativas, em tudo que eles podem fazer, né? Então, eles com certeza pagaram por mais do que o primeiro parágrafo do meu Wikipedia, né? E, aliás, pagaram R$2.700.000 para um relatório que diz que eu sou economista. Eu não sou economista, né? Então, é impressionante, né? Que porque para receber esse dinheiro todo e não checar a minha formação direito, realmente ou a turma é muito incompetente ou aquilo lá que saiu não tem nada a ver com o que está sendo feito com esse grupo de pessoas mesmo, né? Ô Edu, você sabe que a gente, é o que você falou, a gente dá risada e tal, mas eu tenho até uma expressão, às vezes eu falo, a gente ri, mas é de desespero, né? É isso aí. Porque, assim, tá acontecendo muito rápido, as coisas estão ficando muito ruins, a gente sabe que vai piorar. E aí a pergunta que eu faço é, ninguém que poderia brigar contra isso, cadê o nosso STF, cadê a justiça para ver isso? Quer dizer, a gente está à própria sorte, né? A gente está se organizando, né, para dar as respostas legais que a gente pode dar,
Existem pessoas no parlamento muito preocupadas com isso, que vamos lembrar que essa é a terceira lista que aparece. Teve uma primeira lista, que era a lista onde aparecia o Luiz Eduardo Soares, apareciam vários intelectuais. Teve uma lista também de parlamentares, onde você tinha desde Rodrigo Maia até a Jandira, Freixo, várias pessoas. E essa lista, que é a lista supostamente de jornalistas, né? Mas que aparece com isso que para mim eu estou muito apegado nesse nome detratores, porque para mim isso não é à toa. Tanto é que na tarde de ontem, a empresa que em tese produziu a lista falou: esse nome foi um erro nosso, mudamos o nome, né? Mas divulgou com o nome, né? E saiu em todos os sites com o nome, né? Então ficamos conhecidos como os detratores, né? E aí tem um monte de meme, tem brincadeira, as pessoas já estão se identificando, detrator número 20, detrator número 25, detrator número 4, né? Eu sou, por acaso, o detrator número 5, né? E o nosso amigo Gessé é o detrator número 1, né? Ele é o Xavier, né? Ele é o líder dos X-Men, né? Então, mas isso é muito sério, né? É muito sério. Tem um ponto também, e eu estava conversando isso ontem com algumas pessoas especialistas, que é o seguinte: eu acho que isso foi vazado propositalmente, né? Mas pessoas com quem eu conversei, que são pessoas que eu respeito muito, falaram o seguinte: não, Eduardo, não foi. Realmente a turma é muito atrapalhada lá, é ruim de serviço mesmo, entendeu? A turma, enfim, compartilha documentos de maneiras que não são seguras, a turma dá acesso a pessoas que não deveria dar e não tira acesso de quem deveria já ter tirado. Então, assim, ele é um governo trapalhão mesmo. Eu tô assistindo aquela série, eu tinha começado há muito tempo atrás e voltei a assistir agora, Circle of Evil, né? O Círculo Íntimo do Hitler, né? Que tem no Netflix. E você vê assim, uma tentativa desse governo de imitar ipsis literis o que foi feito lá, que assusta, assim, né? Até as figuras que ele coloca, e a gente vê que isso foi tentado imitar quando aquele ministro Pateta, né, fez aquele pronunciamento, né, assim, querendo imitar literalmente o negócio, botando o mesmo cenário, a mesma música, o mesmo penteado, o mesmo terno, né, o mesmo enfeite sobre a mesa. Ou seja, é uma imitação daquilo, só que de um grupo de trapalhões. E aí, nesse ponto, graças a Deus, né? Porque é um grupo de patetas, né? Me perdoe, mas o Guedes é um pateta, né? O Bolsonaro e os filhos dele são patetas também. Essa turma que está no... E quando eu digo pateta, eu não estou, assim, de forma alguma, diminuindo a capacidade deles de causar danos. Eu só estou falando que são pessoas extremamente limitadas, e esse é um lado bom, né, na sua capacidade intelectual. Todos eles são pessoas limítrofes, né, e que se elegeram como uma piada de perversidade, né? As pessoas votaram numa caricatura da maldade, né? E elas queriam uma caricatura da maldade, como já quiseram uma caricatura do humor, como o Tiririca, para passar nessa, agora eles queriam se vingar. Se vingar, elas nem sabiam de que direito, mas foi o ódio que moveu todo... Não existe uma pessoa que tenha votado em Bolsonaro, nenhuma, que não tenha feito isso por ódio a alguma coisa, tá? Pode ser até o que alguns diriam que, não, mas... pelo menos era um ódio bem intencionado, como se isso existisse, né? Era ódio à corrupção, porque eu acreditava que ele com o Moro, era ódio à bandidagem que existe, era ódio ao PT, era ódio... Sempre o que vai estar por trás da eleição de Bolsonaro é ódio a alguma coisa. Então Bolsonaro é uma caricatura do ódio, né? Agora, você confirma que os telefones celulares também estavam nessa lista? Eu não vi, eles não divulgaram isso, mas é claro que isso vai vazar. Não, é claro que vai vazar, que está com ele já foi confirmado pelas notícias, dizendo que não só o telefone celular, o endereço da minha casa, o meu endereço de e-mail, né? O endereço de e-mail é o menos, né? Mas todos os meus dados pessoais. Isso é uma senha, o governo não precisa fazer mais nada, entendeu? O governo não precisa fazer mais nada, tá dada a senha para o grupo de seguidores deles.
Isso. Agora, Eduardo, tem uma outra questão também, né? Nesse estudo foi levantado também um documento, ou seja, um texto na época, eu estou falando de junho de 2016, do PT, ou seja, de Alberto Cantalice, que na época era vice-presidente nacional do PT e era o coordenador das redes sociais. Naquela época ele também fez uma lista, não exatamente como foi essa lista do Bolsonaro, mas citando jornalistas que não eram a favor na época do governo, ou seja, ele fala do Reinaldo Azevedo, Arnaldo Jabor, Demétrio Bagnoli, Guilherme Fiuza, Augusto Nunes, Diogo Manardi, Lobão, Gentili, ou seja, cita alguns outros jornalistas. Vamos especificar qual é a diferença? Gostaria que você comentasse isso, mostrando... Perfeito. Tá. Até porque é um argumento que muita gente vai usar e já começou a utilizar desde ontem, né? Em primeiro lugar, todas essas listas, né, eu acho que tem que ser explicadas pelos governos em termos do que foi produzido, né, e das atitudes que tinham a intenção de ser tomadas e que foram tomadas por conta da lista. Os dois governos têm que fazer isso, né? Os dois governos. Você monitorar o que está sendo falado do seu governo, a aprovação, isso não é governo, todo mundo faz, todo formador de opinião, todo youtuber grande tem serviços de consultoria que dizem como é que meu nome está sendo falado, quais palavras mais associadas ao meu nome, quem são as pessoas que mais falam bem de mim, quem são as que mais falam mal de mim, etc. Então isso eu acho que é uma coisa que sempre existiu e não quer dizer que a gente tem que passar pano, a gente tem que cobrar, principalmente vindo de um governo, porque um governo tem que dar transparência total. A iniciativa privada pode fazer isso sem dar publicidade, né? Sem dar transparência, porque uma empresa quer saber as suas estratégias de marketing, de defesa, de gerenciamento de crise, etc. Um governo não. Um governo tem que dar transparência total a isso, seja qualquer governo. Segunda coisa, foi noticiado que foram 2.700.000 reais. A gente sabe, qualquer pessoa que tenha 3 neurônios sabe que ninguém paga 2.700.000 reais para o que foi divulgado, né? Porque, novamente, você pegar um trecho do Wikipedia das pessoas e botar como recomendação você estreitar laços, mandar relatórios e chamar para conversas, coisas que nunca foi feito com nenhuma das pessoas, é claro que isso é uma grande mentira que existe ali. Então, o que as pessoas têm que saber é o seguinte, foi pago 2.700.000 para quê? Porque se foi pago para aquilo é improbidade administrativa e tem alguém ganhando dinheiro que não deveria ter ganho, por algo que não foi feito. Se não foi pago para aquilo, a gente tem que saber, porque eu, Eduardo, eu não posso ser investigado pelo que está ali. Eu não posso ser investigado porque eu sou contra a reforma da Previdência. Eu não posso ser investigado porque eu sou a favor de uma reforma tributária. Eu não posso ser investigado porque eu faço um comentário que o Guedes era a favor de dar R$200 de auxílio emergencial, que foi algo que o Guedes falou em entrevistas. Eu não posso ser investigado por causa disso, monitorado, ter meus dados todos expostos. Eu não posso. Não posso, é proibido. A Constituição proíbe que isso seja feito comigo por causa disso. Se eu for uma ameaça à nação, eu posso ser monitorado. Mas eu quero entender que ameaça que eu sou, né? Porque se é ameaça você ser contra uma proposta de governo, a gente não tem nem sinal de democracia. Porque a gente não precisa mais votar nada, então. A gente não precisa mais discutir nada, então. A gente tem um regime absolutista, um regime ditatorial. Um regime onde as coisas são decididas e têm que ser cumpridas. E aqueles que são contra têm que ser eliminados. Então, o que eu acho que tem de diferente é o uso da palavra detratores. E o que eu acho que tem de diferente é a questão do governo ter saído um valor do quanto foi usado e o que foi mostrado ser muito diferente, né, do que justificaria 2.700.000 reais. Tem um ponto, Gina, tem um ponto que é diferente também. O outro grupo que fez uma lista de detratores foi um grupo de pessoas que foram torturadas. Esse grupo que fez a lista de detratores foi um grupo de pessoas que torturou ou que exalta torturadores. Né? Então, isso é uma diferença básica para mim. Essas pessoas que estão no poder ou assessorando o poder são pessoas que eram absolutamente próximas, e eu não estou falando isso, não é o Eduardo que está acusando isso, quem falou isso foi o próprio Bolsonaro, é o Bolsonaro que exalta o nome de torturadores, colocando essas pessoas como heróis.
Então você ter o nome como um monitorado por alguém que defende torturadores é algo no mínimo preocupante, né? Eduardo, por último, eu gostaria também de abordar essa questão que você já está tomando providências legais, né? No exterior existem vários países assim onde existe a class action, ou seja, uma ação coletiva, né, contra ou nesse caso, o governo, ou uma pessoa, ou uma empresa, né? Então eles se reúnem, ou no caso, por exemplo, de um desastre, as famílias das vítimas se reúnem, todas elas fazem a tal da class action. É possível fazer isso daí? Neste caso, eu acho que enfim, a nossa conversa está muito incipiente ainda, acho que não vale a pena falar o que a gente está, enfim, pensando e discutindo, apesar de que provavelmente, se todos nós estamos sendo monitorados, o governo está acompanhando de perto já o que a gente está fazendo, né? Mas, enfim, parado não iremos ficar, né? Parado não iremos ficar. E estamos nos movendo.